Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Ferreira, sou professor de Física aqui no Colégio Master. E nessa aula do dia 20 de agosto, aqui no nosso nono ano, a gente vai continuar falando de coisas relacionadas a ondas. Nessa aula de hoje, do dia 20 de agosto, sai a nossa primeira lista de exercícios, que vai ser relacionadas às aulas que a gente já teve sobre ondas, foram duas, e essa terceira aula sobre sons e movimentos, tá bom? A lista vai ser postada logo em seguida da aula, ou logo em seguida, sim, vou postar a lista para vocês. Revisitem os slides das duas aulas anteriores, mais o slide dessa aula e essa videoaula, inclusive, para resolver essa lista, tá bom? Muito bom estar com os senhores e as senhoritas novamente. Então vamos à nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre som, tá bom? Ou os sons de maneira mais geral. Vamos à nossa aula. Então, som, né? O que é som? Vamos definir isso. O som ele é constituído de um conjunto de ondas mecânicas, a gente já definiu, volta lá na primeira aula. Existem dois tipos de ondas. As ondas mecânicas, aquelas que precisam de um meio para se propagar, e as ondas eletromagnéticas, certo? Que se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo, tá bom? Então, o som ele é um tipo de onda que precisa de um meio para se propagar, e portanto é uma onda mecânica, tá bom? Então, o som só é um conjunto de ondas mecânicas que podem ser percebidas pelo sistema auditivo dos seres humanos e de muitos outros animais. Então, basicamente, som é aquilo que você pode ouvir, certo? É basicamente isso. Talvez essa é a definição. Som é o que o ser humano consegue ouvir. Aí, animais eventualmente escutam ou ouvem com o seu aparelho auditivo, com o seu sistema auditivo, que a gente ouve também. Mas isso pode variar, a gente vai ver ainda nessa aula essas variações na gama de frequências do som, que a gente vai chamar de frequência, tá bom? A onda, lembre-se que ondas têm frequências e essas frequências vão caracterizar ondas, tá bom? O que acontece? Algumas curiosidades. A velocidade de propagação das ondas sonoras depende das condições do meio em que se propagam. Numa condição normal, por exemplo, na velocidade que a gente usa para fazer contas, as condições são as seguintes. A temperatura 15 graus Celsius, aqui sai um L, mas foi porque bugou, são 15 graus Celsius. Então, no ar, se a temperatura estiver em torno de 15 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Nessa mesma temperatura, na água, o som, olha o quanto é mais rápido, 1.500 metros por segundo. E nos sólidos, pode variar entre 3.000 metros por segundo e 6.000 metros por segundo, extremamente mais rápido, tá bom? Em meios mais densos. E isso vai depender também, portanto, essas duas velocidades aqui, essa variação delas em sólidos, da rigidez do meio. Então, aproximadamente 340 metros por segundo. Sempre que eu for fazer contas de propagação de som no ar, a gente vai considerar que a velocidade do som no ar, a velocidade é de 340 metros por segundo, tá bom? Aqui em Goiás é tenso porque a gente está sempre acima de 30 graus a temperatura, mas para fins de cálculo a gente pode fazer essa consideração, tá bom? Então, de novo, voltando para o começo, o que é som? Definimos uma onda mecânica que pode ser percebida pelo seu sistema auditivo. Isso é som. Vamos definir agora de maneira um pouco mais fechada. O sistema auditivo humano ele é sensível a ondas sonoras que tenham uma grama de frequência específica. Então, você, que é ser humano assim como eu, escuta somente entre 20 Hz e 20 mil Hz. Você vai encontrar pequenas variações em outros livros. Há quem diga que é entre 16 Hz, baixas frequências, e 20 mil Hz. Se você quiser verificar se sua audição está boa, tem um vídeo no YouTube, que é na verdade um áudio, que você coloca um fone, fica isolado de tudo, coloca aquele fone, e ele começa a tocar essa gama de frequências. Abaixo do 20 Hz você não vai ouvir, porque seu ouvido não evoluiu para ouvir abaixo.
a gente chama de infrassons, salvo engano, a gente vai falar disso, e acima disso ultrassons. Então lá no YouTube, se você coloca assim, teste de frequências de som para ouvido, coloca isso que você vai conseguir ouvir lá. Aí você vai verificar se seu ouvido já está danificado, de tal maneira que você perdeu um pouco dessas frequências. Eu, por exemplo, escuto já acima dos 34, não lembro exatamente, acima de 40 Hz que eu passo a ouvir, uma coisa assim. E também não chego a 20 mil. Perto dos 20 mil some o som. Então é por isso que o cara colocou aproximadamente aqui. Eu já vi 16 Hz. Então o sistema auditivo humano ele é sensível a ondas sonoras que tenham frequência entre aproximadamente 20 Hz. Lembra que Hz é a unidade de frequência. E 20 mil Hz. Tá bom? Esse intervalo varia de pessoa para pessoa, como eu disse no meu caso. E de acordo com a idade também de cada um. Porque o seu sistema auditivo vai ficando deteriorado. A nossa geração ainda tem um agravante maior, que é o uso excessivo dos fones de ouvido acima dos volumes ideais. Então, sempre que você está, pelo menos o meu celular, ele mostrava, quando você está ouvindo música e você aumenta demais, ele mostra. Isso pode ser perigoso para os seus ouvidos. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Quando você tiver com uns 30 anos, alguém fala e você ouve, né? Já vai perdendo ali sua audição. Então, se a frequência for menor que 20 Hz, essa onda será denominada, essa onda de som, de infrassom. Você não ouve infrassom e nem eu. Outro tipo de ser mamífero pode ser que ouça. E a gente vai dar exemplos. Se a frequência de onda for maior que os 20 mil Hz, então na parte da frequência alta, se for acima de 20 mil, ela será chamada de ultrassom. E essa palavra eu tenho certeza que você já ouviu. Essa palavra ultrassom, tá bom? O que acontece? Ultrassons e infrassons não são ouvidos por seres humanos. Porém, alguns ultrassons podem ser ouvidos por animais, como por exemplo o cachorro, o golfinho ou o morcego. Numa próxima aula eu posso trazer para vocês os espectros de audição de cada animal, para vocês verem os limites de que gamas cada um escuta, né? Então, o diagramazinho de ondas sonoras que a gente consegue perceber de acordo com a frequência tá desenhado aqui, ó. Sons audíveis que eu, humano, posso ouvir estão entre aproximadamente 20 e 20 mil Hz. Infrassons abaixo de 20 Hz eu não posso mais ouvir e nem acima. Eu escuto essa gamazinha aí entre 20 e 20 mil, tá bom? Tem animais que ouvem abaixo, tem animais que ouvem acima. Tem animais que compartilham um pouco com a gente, ouvem o que a gente ouve um pouco acima ou um pouco abaixo e assim por diante. Tem animais que escutam tudo que a gente escuta e um pouco mais ou um pouco menos. Depois eu trago a tabela para vocês que ela é interessante. Só falando agora de uma aplicação prática e tecnológica dessas coisas que existem, por isso que eu falei que evidentemente vocês já teriam ouvido falar, ouvido essa palavra ultrassom, né? O uso do ultrassom ele é muito comum na medicina, tem aplicações médicas. Como exemplo, podemos citar as primeiras fotografias de um bebê, que são tiradas com ele ainda dentro da barriga da mãe. Não só isso, a ultrassom pode ser feito para detectar outras coisas também, ainda com finalidades médicas. Então, nesse caso, ondas sonoras com frequência acima de 20 mil Hz são enviadas através do abdômen da gestante. Tem um aparelhinho, quem já viu, é um aparelhinho, ele só vai passando ali e aquilo vai jogando ondas, tá bom? Essas ondas elas vão bater no bebê, tá explicado aqui, ó, vão refletir. Então, ó, essas ondas refletem no feto e originam sinais que, captados por um dispositivo apropriado, produzem imagem em um monitor de vídeo. Então, a mãe, quando vai lá ver como é que o menino tá, ela fica assistindo uma televisãozinha e dali é tirado fotografias. Os pais recebem, portanto, o resultado dos exames como sendo as primeiras fotografias do seu bebê. Então, o médico faz um vídeo lá e tira uma sequência de fotografias. E esse som ele consegue penetrar no tecido, ele bate no bebê e reflete uma porcentagem também desse som. E essa reflexão que é captada por um certo detector, que é bem feito e etc. Isso já faz parte da tecnologia da coisa, onde eu não vou entrar, porque não sou técnico nessas coisas, tá bom? E você consegue mapear o bebê, o feto que está ali dentro da barriga da mãe, tá bom? Então tá aí uma aplicação prática.
Daqui para frente, o som é basicamente isso. Não há muito o que falar sobre som. O que eu posso eventualmente trazer para vocês depois é a sequência de variações, a sequência, melhor dizendo, a gama de variações de som audíveis para alguns mamíferos. Como é que o cachorro escuta, como é que o gato escuta, como é que o morcego, a baleia, vocês vão ver que a baleia tem uma gama diferente de atuação de frequências, ela que se comunica dentro da água, o som viaja muito mais rápido dentro da água do que fora, e assim por diante. Posso tratar disso com vocês como curiosidade. Para seguir, porém, eu trouxe alguns exemplos, referentes não só a essa aula, mas às duas aulas anteriores. O primeiro deles é o seguinte, eu chamei de exemplos resolvidos. Exemplo eu já ia resolver, né? Exercícios resolvidos. O primeiro é o seguinte, é uma pergunta. Por que é possível ouvirmos? Vamos de novo. Por que é possível ouvirmos aqui na Terra? De novo. Por que é impossível, não possível, olha só, por que é impossível ouvirmos aqui na Terra uma explosão solar? E aí? Lembre-se que o som é uma onda mecânica, portanto ele precisa de um meio para se propagar. Então, se ocorre uma explosão no Sol, você não vai escutar, porque o som não se propaga. O que existe entre o Sol e a Terra? Vácuo. Vácuo, a gente afirma que no vácuo não tem nada, assim, de moléculas, etc. Não é um meio no qual... Não é um meio, certo? Portanto, não propaga som, que é uma onda mecânica, certo? A resolução, tudo isso que eu disse, está dito aqui também nessa frase. Como vocês têm acesso depois ao slide, está aqui também escrito. As ondas sonoras, sendo ondas mecânicas, precisam de um suporte material para se propagar, ou seja, um meio. As ondas sonoras não se propagam no vácuo que separa o Sol da Terra, tá bom? Uma pergunta simples, mas que é importante que você entenda aí para aprender como arcabouço aí cultural e intelectual seu e para as nossas provas, tá bom? Vamos para o exemplo de número 2, exercício resolvido 2. Diz o seguinte, analise as seguintes afirmativas. Tem 5 afirmativas e é para verificar as afirmativas se são verdadeiras ou falsas e marcar aí a opção que está mais correta, A, B, C, D ou E. A primeira é a seguinte, o som é onda mecânica. E aí? Essa é verdadeira, né? A gente já falou. O som só se propaga em meios materiais e não no vácuo. O som é onda mecânica, uma onda mecânica verdadeira. 2. A luz é uma onda eletromagnética. Quando eu falei por alto de ondas eletromagnéticas e o exemplo que eu dei foi a luz. Falei de ondas de rádio. Então, verdadeira. A luz pode se propagar em certos meios materiais e no vácuo. E isso é a principal característica de uma onda eletromagnética, além dela ser uma onda transversal e o som ser uma onda longitudinal. Isso também verifique as aulas anteriores se você não se lembra desses conceitos. A luz é uma onda eletromagnética. 3. A luz pode ser onda mecânica. Falsa. A luz é sempre uma onda eletromagnética e nunca uma onda mecânica, tá bom? A luz tem suas características e é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética nunca será uma onda mecânica. Assertiva 4. O som pode propagar-se no vácuo. Já afirmamos que não. Por quê? Porque no vácuo, o vácuo não é material, não é nada. O vácuo é a ausência, né, do material, de certa forma, o nosso vácuo ideal. Então, o som necessita de um suporte material em sua propagação. O som nunca se propaga no vácuo, não se esqueça disso. Muita gente erra perguntinhas dessa natureza porque não prestou atenção. Letra D, a luz pode se propagar no vácuo. Verdade, a luz sendo onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo. Está se propagando aqui. Eu aqui no estúdio de gravação das nossas aulas aqui para o Colégio Master, tem um conjunto de lâmpadas. Tem uma que fica aqui na frente, outra aqui do lado. E aqui a gente está no meio, eu estou no meio. Tem o ar aqui que eu estou respirando e a luz está se propagando aqui sem nenhum problema. Mas a luz também se propaga no vácuo sem nenhum problema, tá bom? É por isso que a luz do Sol chega até nós. Alternativa correta, portanto, letra D. 1, 2 e 5 estão corretas. 1, 2 e 5, alternativa correta, letra D. Vamos à frente. Um problema agora com algumas continhas para a gente resolver. Exercício resolvido 3, ou exemplo resolvido. A figura representa um trecho de uma onda que se propaga numa velocidade de 300 metros por segundo. Então seria ali o som num dia
diferente, tem uma temperatura diferente de 15 graus Celsius, por exemplo. Então essa onda, ou qualquer outra onda, qualquer, não interessa, não precisa ser som, já que é uma onda não longitudinal, aqui é o desenho de uma onda transversal, né? Então está escrito assim, ó, a figura representa o trecho de uma onda que se propaga com essa velocidade, me deu a velocidade de propagação. E me deu esse tamanho aqui, daqui eu posso achar a amplitude, me deu a distância entre uma crista e um vale lá longe, diz que vale 2,25 centímetros. Aí com base no desenho e sabendo essa velocidade, o sujeito pediu para a gente, para essa onda, determinar a amplitude, o comprimento de onda, que é o lambda, lembra que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales, a frequência e o período. Lembra que a frequência é dada pelo oscilador e a amplitude também, tá bom? Vamos lá a solução do nosso problema. Lembre-se que a amplitude é a distância entre o nível de referência, ou seja, essa linha horizontal aqui, e a crista da onda. Ou pode ser um vale para baixo. Se você olhar para baixo, você pode medir a amplitude aqui ou aqui. Se você fizer essa medida, vai encontrar o mesmo valor. Quer ver? Como é que eu vou calcular isso? O cara deu a informação aqui que esse tamanho todo vale 16. E a linha pontilhada aqui, que é a referência, o livro diz assim, a distância entre o nível de referência, a linha traçada dá o nível de referência e está no meio, basta você pegar 16 e dividir por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Não é 16 não, perdão, 1,6, né? 1,6 dividido por 2 dá 0,8 centímetros, é, portanto, a amplitude da sua onda. Internalize isso que logo você vai ser cobrado aí a compreensão dessas coisas. Letra B pediu o comprimento de onda. Comprimento de onda a gente usa a letrinha grega lambda. E o comprimento de onda é, conforme a gente definiu em outras aulas, a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Bom, o que me foi dado ali no desenho? Ele não me deu o comprimento de onda já, ele me deu a distância aqui entre um pico, passou um pico, um vale e um pico. Até aqui eu teria um comprimento de onda, só que ele ainda continuou e fez uma medida aqui até o outro vale, certo? Então vamos ver como é que a gente vai conseguir calcular o comprimento de onda sabendo só essa informação aqui, que daqui até aqui vale 2,25 centímetros. Fica da seguinte maneira. A gente vai fazer assim, ó. Você sabe que lambda é a distância entre as duas cristas. Então aqui é lambda. Ou entre dois vales. Aqui poderia ser lambda. É lambda também. Poderia não. Ocorre que eu não tenho, né? Vocês viram lá que eu tenho um pedação de 2,25 centímetros que foi desenhado aqui para baixo. Como é que a gente vai fazer para descobrir o lambda? Eu vou ter que subtrair um pedacinho aqui para poder encontrar. Vai ficar assim, ó. Lambda é esse pedaço todo e esse outro pedacinho vai ser lambda sobre 2, quer ver? Veja que ele está aqui exatamente no auge da crista e a distância daqui, da crista ali até o vale, que é essa mesma aqui, é a mesma para o outro lado. Então você pode considerar que, como daqui até aqui é um lambda, que essa metade é lambda sobre 2, é a metade de um comprimento de onda. Assim, você pode afirmar, ó, que esse tamanho todo, a soma de lambda mais lambda sobre 2, dá 2,25 centímetros, certo? Olha, essa reta fica do tamanho daquelas retinhas somadas ali em cima. Por isso que está escrito aqui. Ó. É por isso que a gente escreveu isso aqui. Então fica lambda sendo lambda mais lambda sobre 2 igual a 2,25. Como é que faz esse tipo de conta? É como o chiclete. Ó. Você tem um chiclete mais meio chiclete, vai dar 3 meios de chiclete. Se você somar as frações. 1 mais meio, 1,5 ou 3 meios. O livro preferiu escrever como 1,5. É só somar, tá bom? Como essa coisa é a mesma que essa, é só você somar. Você tem um chiclete mais meio chiclete, 1,5 chiclete. Só que nesse caso é lambda. 1 lambda mais meio lambda, 1,5 lambda. Beleza. Basta você passar esse 1,5 que está multiplicando e dividindo, você vai encontrar
o seu valor do comprimento de onda, o tamanho do comprimento de onda, que é o valor dele. Então você vai fazer 2,25 na sua calculadorinha aí, ou de cabeça, dividido por 1,5, que vai passar dividindo. 2,25 dividido por 1,5 dá exatamente 1,5 unidades ali, de medida, centímetros. Só que o Cabra, salvo engano, pediu para determinar. Geralmente a gente determina em metros, que é a unidade do sistema internacional. Então, se você quiser converter 1,5 centímetros para metro, você tem que sumir aqui ó, com esse Czinho. Esse C significa que esse centímetro é centésima parte do metro. Então você vai dividir por 100 e vai dar um número muito menor. Porque você quer que uma coisinha pequenininha caiba numa escala grande, tá bom? Então ele vai ficar bem pequenininho. Na escala maior, né? A representação numérica dele na outra escala é um número bem menor que na escala menor. Então, ou seja, tudo isso que eu disse é só para dizer que você vai dividir por 100 para passar para a meta. 1,5 dividido por 100, 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado. É como se você dividisse, como não é? Você vai dividir 1,5 por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai passar para cima, o expoente passa negativo, pode ser escrito como 1,5 vezes 10 a menos 2 metros do nosso comprimento de onda. Tem a letra C, pedir para calcular a frequência, tá bom? Vamos à frequência. Existe uma equação para isso que a gente viu. A equação diz que a velocidade de propagação da onda pode ser escrito como dessa maneira aqui. A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade da onda e o comprimento de onda você já descobriu. Então fica mais fácil calcular a frequência. A frequência vai ser, portanto, a velocidade dividido pelo comprimento de onda. O livro fez dessa maneira, só que suprimindo uns passos. Ele substituiu os valores. Se você voltar lá no início, ele deu a velocidade de propagação da onda, 300 metros por segundo. Então, para calcular a frequência, você vai passar o lambda dividindo, vai ficar 300 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 2, que dá frequência V sobre... Peraí, só um minuto. 300, minha calculadora bugou. 1,5 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar 20.000 Hz, tá bom? Se você dividir 300 por 1,5 vezes 10 a menos 2, vai dar 20.000. 20.000 Hz é, portanto, a frequência. Ele escreveu em kHz aqui, ó. Suprimiu 3 zeros usando esse quilo aqui. Então, a frequência é 20.000 Hz, escrito de maneira mais elegante, 20 kHz. E pedia, por último, para você calcular o período de oscilação da onda. Só você se lembrar que existe uma relação entre frequência e período, tá bom? Período e frequência são coisas inversas. Então, período é 1 sobre a frequência. Como você tem a frequência, é só jogar ela aqui, ó. Então, período fica 1 sobre F. 1 sobre F é 1 sobre 20.000. 1 sobre 20.000, basta você dividir. Ó. Você vai pegar 1 dividido por 20.000, vai dar 5 vezes 10 a menos 5. Tá bom? Você pode escrever isso também em potência de 10 para fazer essa conta aqui, ó. Ficaria 2,0 vezes 10 a quarta e 1 dividido por isso. Aí esse 10 a quarta passaria para cima, negativo, 10 a menos 4. E 1 dividido por 2 daria meio. Então ficaria 0,5 vezes 10 a menos 4. Aí eu jogaria o 5 para frente, o expoente vai aumentar um termo aqui, ficaria 5. Portanto, 5 vezes 10 a menos 5 segundos. Então, um tempinho bem pequeno, o período de oscilação da nossa onda. 5,0 vezes 10 a menos 5 segundos, tá bom? Unidade de período é a mesma unidade de tempo. Então, são esses os exemplos que vão ajudar vocês a resolver a nossa lista que eu vou disponibilizar na sequência dessa aula. A gente chega, portanto, ao fim. A aula de hoje era sobre isso. E na aula que vem eu ainda tenho que falar um pouco sobre luz, que ainda vai estar no conteúdo de ondas, que é uma onda eletromagnética, conforme a gente já viu, mas eu vou tirar um tempinho para tratar só de luz, tá bom? Eu chego, portanto, ao fim, agradeço a sua atenção, nosso aluno aí do Colégio Master. Bons estudos durante a sua quarentena, fiquem em casa se puderem e pega firme aí na lista. Qualquer dúvida
postem na nossa sala virtual, que eu vou estar lá para responder logo que possível as dúvidas de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.